A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que retrata Jesus Cristo e missões nos Salmos. Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, versículo 1. Nossa verdade aplicada, os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino para alcançar povos para que todos o adorem. Os objetivos da nossa lição são compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. O nosso texto de referência encontra-se no Salmo número 2, nos versículos 1, 2 e 3, no Salmo 22, versículo 27, no Salmo 110, versículo 1. Vamos fazer a leitura, irmãos? Porque se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamo-nos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Introdução. Nesta lição, estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Irmãos, os salmos messiânicos são aqueles que falam sobre a vida de Cristo, seu sofrimento e a sua glória. Os salmos missionários são aqueles que tratam da missão da igreja, espalhar o evangelho por todo o mundo. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Então, tópico 1, nós vamos falar sobre as profecias dos salmos messiânicos. Nós vamos abordar aqui o Salmo de número 2, escrito por Davi, que relata 3 profecias a respeito do Messias. E essas que são a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e também o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Este salmo, irmãos, ele foi escrito por Davi. É o entendimento de grande parte dos estudiosos que ele é um salmo messiânico. Tópico 1.1. A revolta do povo contra o ungido de Deus. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes em conluio são direcionadas ao ungido de Deus. Irmão, esse salmo, nessa primeira parte, que fala da revolta dos povos contra os ungidos, este momento ele é retratado no livro de Atos, no capítulo 4. E é onde Pedro e João, após curarem um coxo, na entrada lá do templo, ele reúne umas pessoas e começam a falar que eles estavam empolgados, alegres com o que havia acontecido com aquele coxo. E neste momento chegam sacerdotes e os saduceus e eles começam a ouvir aquilo e ficam preocupados e chamam o comandante da guarda e manda prendê-los. Como já se era tarde da noite, eles deixaram para julgá-lo no dia seguinte. No dia seguinte, com todo o sinédrio reunido, eles começam a perguntar sobre quem lhe deu autoridade para estar falando, porque quem tinha essa responsabilidade eram os sacerdotes e os saduceus, ali, que eles eram os doutores da lei. E Pedro e João não eram doutores. E eles começaram a pressioná-los sobre o que estava acontecendo. E eles argumentam, e como eles não encontram prova
contra os dois, os pressionam de forma que o ameaçam, para que não falassem sobre esses milagres que aconteceram. Porém, Pedro, usado ali pelo Espírito Santo, naquele momento, ele fala de forma bem intrépida que era o que eles acham, escutar a eles, o Sinédrio, ou escutar a Deus, pois eles continuariam a falar das coisas que eles tinham visto e ouvido. Então, em seguida, como não haviam prova para condená-los, eles foram libertos sob ameaça. Ao saírem de lá, eles se reúnem com os irmãos e em oração mencionam o Salmo de Davi, que é o Salmo de número 2. Se os irmãos forem lá em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 19, em que reis e sacerdotes e o povo em geral se conumam contra o Filho de Deus, o ungido. Vamos para o nosso próximo tópico. Subtópico 1.2. O triunfo do Filho de Deus. O conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. A segunda profecia, dentro do Salmo de número 2, fala do triunfo do Filho de Deus. E quando isso aconteceu? Irmãos, quando Cristo foi crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, ele destruiu o pecado, uniu novamente o homem a Deus. Mateus, em seu capítulo 27, versículo 51, escreve justamente sobre este momento. Se os irmãos buscarem aí, o livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 51, vamos encontrar o texto relatando que o véu do templo se rasgou, do alto a baixo. E, irmãos, o que seria esse véu? Dentro do templo havia um véu separando o local santíssimo do local sagrado. Esse lugar santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança. Era onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano para levar sacrifício. Então, irmãos, quando Cristo morreu, que o véu rasgou de alto a baixo. E com isso, irmãos, Cristo destruiu o pecado e uniu novamente o homem a Deus. Então, esse foi o triunfo do Filho de Deus. Vamos agora para o nosso próximo subtópico. Subtópico 1.3. O reinado do Filho de Deus. Em Apocalipse 11, versículo 51, na sua segunda parte, nós temos o texto: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Irmãos, nós observamos que as duas primeiras profecias que nós falamos a respeito do Salmo 2, elas já aconteceram. Essa terceira são fatos vindouros, que está ainda por acontecer, que é o reinado de Cristo aqui na terra, que é o reino de Deus, é o estabelecimento do reino de Deus. O livro de Apocalipse também, no seu capítulo 20, também ele retrata a respeito, seu versículo número 4. Vamos ler junto, irmãos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, essa profecia que está dentro do Salmo, ela está para acontecer, que é o reino de Deus. Tópico 2. O sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica. Irmãos, nesse Salmo 22, é impressionante ao lermos que a gente observa ali que o salmista foi muito usado por Deus, pois ele expressa justamente aqueles momentos vivenciados por Cristo na cruz. É muito impressionante. Vamos ver agora nesses próximos 3 subtópicos. Subtópico 2.1. Submissão e abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Irmãos, Jesus deixou o céu de glória para habitar neste mundo. Pregou as boas novas aos pecadores, foi humilhado, rejeitado, maltratado e, por fim, sentiu na própria pele que Deus o havia abandonado.
A sensação que passou por ele naquele momento foi que o pai havia esquecido. Parece estranho, né, irmãos? Mas o que aconteceu é que foi naquele momento Jesus sentiu sobre ele todo o pecado da humanidade. A Bíblia nos diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades é que fazem a nossa separação com Deus. Porém, Jesus não tinha nenhum pecado e mesmo assim sentiu todo o peso durante esta situação, durante a crucificação. Do ponto de vista profético, aquela circunstância causou um clamor de angústia em Cristo. O que pareceu naquele momento é que tudo estava perdido. Assim, Jesus, naquela fraqueza humana, clamou pela ajuda de Deus. E ele falou, conforme está aqui na nossa lição, no capítulo 27, versículo 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o que Cristo falou naquele momento, conforme está também nos Salmos 22, profetizando esse momento, alguns seguidores do judaísmo acreditam que Cristo falou justamente isto porque ele conhecia os salmos. Porém, irmãos, estes salmos foram escritos 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Então, irmãos, a crucificação era uma punição romana. E com isso, não era judaica. Com isso, a crucificação foi profetizada e isso, né, se cumpriu neste dia. Então temos aí um salmo que retrata fielmente, né, esses acontecimentos. Vamos para o próximo tópico. Subtópico 2.2, zombaria e desprezo. Os versos 6 e 8 do Salmo 22 nos mostram que o salmista, cheio do Espírito Santo, mostra mais um pouco do que aconteceria com Jesus. Vamos ler, irmãos? Versos 6 e 8 do Salmo 22. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. O evangelista Marcos descreve com exatidão o que aconteceu com Jesus e o cumprimento da profecia do Salmo 22. Vamos ler Marcos, capítulo 15, versículo 28 ao 32. Diz assim a palavra de Deus. E cumpriu-se a escritura que diz: e com malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça e dizendo: tudo que derribas o templo em 3 dias, edificas. Salva a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não salva a ti mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Irmãos, estavam presentes naquele momento, assistindo à crucificação, soldados romanos, judeus, os acusadores e alguns discípulos de Jesus. Porém, as palavras de zombaria, de desprezo, foram proferidas pelo próprio povo do Senhor, os judeus. Em certa ocasião, próximo da morte, quando Jesus ia passando a caminho de Jerusalém, o Senhor profetizou sua própria morte, conforme a gente vê escrito em Marcos 10, dos versículos 32 e 34. Vamos abrir no capítulo 10, irmãos? 32 e 34. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecearão
e açoitarão, e conspirarão nele, e o matarão, e o terceiro dia ressuscitará. Não sabemos, irmãos, se naquele momento os discípulos eles haviam feito uma ligação com o Salmo 22. Porém, isso aconteceu. Isaías também, conforme mencionamos, escreveu também justamente sobre esse momento. Ele escreveu cerca de 700 anos antes disso acontecer. Isso contribui para que a gente possa compreender que a Bíblia que fala de Jesus de Gênesis e Apocalipse. Vamos abrir Isaías capítulo 53, versículos 3 e 5, de 3 a 5. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos. Por aflito teria de Deus o oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, Isaías escreveu essa profecia, sendo inspirado pelo Espírito Santo, cerca de 700 anos. Então, irmãos, a gente vê que o cumprimento da palavra de Deus, e a gente vê que as Escrituras falam de Jesus de Gênesis e Apocalipse, assim também como os Salmos falam de Jesus. Subtópico 2.3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. Irmãos, algumas pessoas têm esse péssimo hábito, de reclamar das suas provações, como se elas fossem as únicas a passar por isso. Nós entendemos que passar por uma dificuldade não é fácil. Porém, as pessoas deveriam pensar que elas não são as únicas a passar por isso. Isso tem se tornado uma forma de lamúria por parte de muitos. Porém, podemos aprender com Jesus algumas coisas interessantes sobre o sofrimento. Pois bem, Jesus não reclamou, pois sabia que ele era a resposta de Deus para o pecado da humanidade. Ele não desistiu do seu propósito, apesar de todo o seu sofrimento. Há um ditado popular que diz que nós aprendemos com o sofrimento, que o sofrimento é pedagógico. Se olharmos para tudo que o Senhor passou e tudo que os cristãos do Antigo e do Novo Testamento passaram, vamos entender que esse sofrimento é uma necessidade. Irmãos, imagine os cristãos da igreja primitiva que foram perseguidos cruelmente. Paulo é outro exemplo. Quantas vezes Paulo passou por provações, irmãos? É difícil. Mas vamos continuar sobre as profecias do Salmo 22. No verso 16 a 18 do Salmo 22, eles falam sobre o fato dos soldados terem disputado as vestes de Cristo ali, as roupas de Jesus, como se fosse um prêmio. E o evangelista Marcos também retratou esta mesma passagem, que havendo Cristo crucificado naquele momento ali, eles repartiram a veste de Jesus e lançaram a sorte para ver com quem ficaria. Isso, irmãos, nos mostra que o Salmo 22, que é um salmo profético, se cumpriu na íntegra. Tópico 3, o sacerdócio real e os salmos missionários. Damos agora o Salmo 2 e o Salmo 22. Vamos estudar agora, irmãos, mais alguns salmos. No Antigo Testamento, existem 3 posições importantíssimas, que são sacerdote, profeta e rei. Quando nós observamos a história bíblica, a gente observa que ninguém ocupou as 3 funções simultaneamente, ou já ocuparam as 3 posições. Davi foi rei e profeta. Samuel foi profeta e sacerdote. Moisés foi sacerdote e profeta.
Porém, nenhum homem ocupou as três posições. Jesus, ele foi sacerdote, profeta e também foi chamado rei dos judeus. Porém, esse seu reinado será somente no milênio. Desta forma, ele ocupará as três posições. Existem outros salmos, né, que também são considerados messiânicos. E nos próximos subtópicos agora, desse tópico 3, nós vamos falar sobre eles. O 3.1, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Irmãos, a primeira menção que nós temos sobre Melquisedeque está na Bíblia, em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, em que fala que Melquisedeque ele era rei de Salém e que ele trouxe pão e vinho e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto em cartas aos Hebreus como no Salmo 110, associam Jesus a este sacerdote. E nisso aí existe um simbolismo, né? É a tipologia de Cristo. Vamos entender isso. Para ser sacerdote, deveria ser descendente da tribo de Levi ou de Arão. Melquisedeque ele era cananeu. Jesus era da tribo de Judá, ou seja, nenhum dos dois pertenciam a uma tribo sacerdotal. Então, por isto, essa tipologia, né, de Cristo. Melquisedeque é um tipo de Cristo, falando assim, tipologicamente. Então, mesmo Jesus não sendo da tribo de Judá, ele se torna sacerdote à semelhança de Melquisedeque, que também não pertencia a esta família sacerdotal. Então, Jesus é sacerdote real e eterno. E nós podemos chegar a Deus através dele. E nessa comparação, Melquisedeque ele era sacerdote de Abraão. Ele intercedia por Abraão com Deus. E Jesus, ele é o nosso intercessor com Deus. Jesus mesmo fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse sentido, Jesus é o sacerdote real. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido. Subtópico 3.2, os salmos missionários. Irmãos, Deus tem se feito conhecer aos povos e nações por meio dos salmos e dos profetas, demonstrando assim a sua ação missionária em resgatar a todos aqueles que estão perdidos em seus pecados. Para tanto, Deus deu seu único Filho em resgate desta humanidade, salvando a todos do pecado. Tá? Então, são exemplos de salmos missionários os salmos 67 e 117, que estabelecem a todos nós um dever missionário, não apenas de buscar a nossa salvação, mas que a gente espalhe esse evangelho para todos os povos e nações, para que todos conheçam a palavra do Senhor e também possam ser resgatados também. Amém, irmãos? Subtópico 3.3. Que todos os povos louvem ao Senhor. Aqui neste subtópico abordamos o Salmo 117, que é o menor de todos, né? Mas se trata de um chamado universal a todos os povos e nações para conhecer a palavra do Senhor e para louvá-lo. A gente observa neste salmo, né, que é o convite de Deus a todos esses povos, ele não fazendo acepção de pessoas, dando oportunidade a todos para serem salvos, pois Deus é fiel e Deus é amor. Amém, irmãos? Conclusão. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra, para a glória de Deus. Bom, irmãos, como aprendemos, Jesus é o assunto central da Bíblia. E sem ele não existiria a salvação para o ser humano. A Bíblia começa em Jesus e termina com ele. Assim como a vida cristã também começa com ele e terá fim nesta terra com ele, para que fiquemos firmes, aguardando este grande dia.
Amém, irmãos? Até a nossa próxima lição.